Então, quando a gente criou, logo que a gente criou o repositório, certo? O commit, o histórico de commit local e o remoto eram idênticos, certo? A gente ilustra isso nessa figura daqui, que tinha no histórico lá remoto era igualzinho ao de baixo. Mas como a gente acabou de ver nos exemplos de commit e de add, a história pode ir evoluindo no repositório local. Então nessa situação daqui, eu posso ter criado novos commits. Então nessa situação daqui, o repositório local tem 5 commits e o repositório remoto tem 4, certo? E é interessante que eu mande essas informações para o repositório remoto. Por quê? Porque meus colegas que trabalham comigo no mesmo projeto não têm acesso ao repositório que está na minha máquina local. Só tem só tem acesso ao repositório remoto, ou no GitHub, ou no servidor da empresa. Então eu preciso pegar as minhas modificações e jogar para eles, que é para que eles consigam construir em cima do que eu fiz, juntar com o que eu fiz, né? E ter essa colaboração de sincronizar as mudanças de todo mundo, certo? Isso é feito com esse comando git push, certo? Ele pega todas as mudanças que eu fiz, os commits novos, os arquivos novos, e manda para o repositório remoto. Então aqui ilustra, depois do git push, né? Desculpa, aqui é antes do git push, eu tenho 5 commits localmente, depois do git push, os históricos estão iguais, o working area permanece a mesma, certo? Então essa é a situação mais simples, onde eu tenho acesso de escrita ao repositório remoto. Isso normalmente é usado quando eu sou o dono do projeto, ou o dono do projeto confia muito em mim, eu sou um desenvolvedor experiente, o cara confia em mim e sabe que eu não vou fazer besteira, certo? Ele me dá acesso de escrita ao repositório remoto, tá? Então eu posso dar esse git push aí. Daqui a pouco a gente vai ver outras situações, como é que eu faço em outras situações em que eu não tenho acesso de escrita ao repositório remoto, certo? Mas antes disso, vamos ver uma outra situação, tá? A gente primeiro viu que o repositório local evoluiu, ficou na frente do remoto, mas o contrário também pode acontecer. O remoto pode evoluir, certo? E quando é que o remoto pode evoluir? Por exemplo, nesse caso o remoto está com 5 commits, o meu local está com 4. Como foi que ele evoluiu? Um outro desenvolvedor evoluiu localmente o dele, deu um push para o repositório remoto e agora tem as contribuições do meu colega lá. O que a gente viu na situação anterior eu estou mandando as minhas contribuições para os meus colegas da minha equipe terem acesso. O que a gente está vendo aqui um colega da equipe já mandou contribuições para o repositório remoto e eu preciso ter acesso a elas para trabalhar em cima delas. Ou porque eu preciso da funcionalidade que meu colega fez, ou também é interessante fazer isso para eu não ficar muito atrás do repositório lá em cima, certo? Porque mudanças lá em cima podem atrapalhar mudanças que eu estou fazendo, certo? Então, por exemplo, um desenvolvedor pode ter renomeado uma classe. Se eu não pego essa renomeação da classe, eu fico trabalhando com uma classe que está com o nome defasado, posso criar objetos com o nome defasado e dar new C, por exemplo, quando o nome da classe já é D lá no repositório remoto. Então isso vai me atrapalhar na hora que eu for juntar meu código lá em cima com o remoto, certo? Então é sempre bom eu estar mandando atualizações do local para o remoto e estar pegando atualizações do remoto para o local. Pegar atualizações, essa atividade de pegar atualizações é realizada através do comando git pull, puxar atualizações lá de cima, pega as mudanças que estão lá em cima e traz localmente. Então nessa situação aqui, repositório de cima tem 5 commits, o de baixo tem 4, certo? O de baixo está na área de trabalho com preto, vermelho e verde. Quando eu puxo coisas de cima, o que é que acontece? Os dois repositórios agora ficam idênticos,
certo? Eles têm a mesma quantidade de commit, mesmos arquivos, tá? O head apontando para o mesmo canto e eu mudo a área de trabalho. Por quê? Porque agora o head está apontando para o último commit aqui, né? E eu atualizo a minha área de trabalho com os arquivos associados ao último commit que acabou de chegar do repositório principal. Certo? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai querer fazer muito. Quando a gente não tem acesso ao repositório remoto, já tinha falado nessa situação, que é o mais comum, no projeto de vários projetos open source é assim, né? A gente não tem acesso ao repositório remoto. Vários projetos de empresa é assim também, principalmente se você é um estagiário ou se a empresa tem um cuidado maior na qualidade do código, ela não quer abrir o repositório para todo mundo escrever código lá. Por quê? Porque alguns desses caras podem escrever código sujo e deteriorar o código do sistema, certo? Então, ao invés de abrir para escrita, ela proíbe acesso de escrita, tá? Então, quando você não tem esse acesso, você tem que criar um repositório remoto para você. Isso normalmente no GitHub é chamado de fork. É uma cópia do repositório original. Veja que é uma cópia no repositório remoto. Cópia nos repositórios locais a gente fez com o git clone, que é pegar algo que está no remoto e trazer para local. O fork é essa situação aqui, onde eu tenho o repositório lá da empresa, está remoto, certo? Mas eu não tenho acesso de escrita a ele, então o que eu quero é criar um fork, que é justamente uma cópia dele. Então, antes no servidor só tinha um repositório, vocês estão vendo na figura de cima. Na figura de baixo a gente vê agora que o servidor tem dois repositórios. O repositório remoto original e agora uma cópia dele, que é o fork. Se eu quiser trabalhar em cima desse repositório, eu ainda tenho que fazer o clone para a minha máquina. Mas esse fork é um repositório remoto que eu tenho acesso de escrita. Então agora quando eu fizer minhas alterações localmente, eu vou mandar elas para esse fork, certo? Então eu vou dar push não para o repositório remoto, mas repositório remoto original, mas sim para o repositório remoto que é o meu fork. Então dou push para cá e eu faço o que a gente chama criar um pull request, que é uma solicitação de incorporação das mudanças que eu fiz, certo? Então essa é a ideia de empurrar as minhas contribuições não para o repositório principal, que eu não tenho acesso de escrita, empurro para o meu fork e crio e envio um pull request do meu fork para o repositório remoto original, certo? Então essa é a ideia, o pull request chegando no repositório remoto original, o dono do repositório ou os donos do repositório vão poder analisar esse pull request. E nesse pull request tem toda a minha lista de commits, de mudanças que eu fiz. Se eles acharem que aquelas mudanças são válidas, são seguras, tem boa qualidade, aí sim eles incorporam ela ao repositório remoto original. Se não, eles solicitam que eu faça mudanças em cima das minhas contribuições para que eu melhore a qualidade dela. Então isso gera uma barreira para não entrar sujeira no código ou entrar menos sujeira no código remoto original. Certo? Isso é o que a gente normalmente chama de modelo de colaboração baseado em pull requests, certo? Onde eu peço autorização, eu solicito que os donos dos repositórios incorporem minhas mudanças. A gente vê isso melhor aqui nessa figura. Então, por exemplo, no repositório, vamos acompanhar ela pelo número aí, certo? Então a gente tem um repositório local no canto esquerdo inferior. Eu fiz mudanças nele, certo? Então fiz a mudança aí para o laranja, 5º commit, e quero enviar isso para o repositório remoto principal. Não tenho direito de acesso, então eu dou um push para um fork que eu tinha criado antes, certo? Dou um push para aqui para o fork. Então o fork atualizado tem laranja lá no fork, no canto superior direito, certo? E depois de dar o fork eu dou o pull request
certo? Que é o que está na seta 2 aí. Então eu solicito para que o dono do repositório remoto avalie minhas mudanças. Se ele achar que é tudo ok e incorporar, na figura não está mostrando ele incorporando, mas se ele incorporar isso, aí eu posso ir para o passo 3, que é o desenvolvedor B, desenvolvedor que está na máquina B, ele dá um pull do repositório remoto para o dele. Então se a gente seguir a seta 1, 2 e 3, a gente faz com que as minhas mudanças, as mudanças do desenvolvedor A, cheguem para o desenvolvedor B e o desenvolvedor B consiga trabalhar em cima delas. E isso chega sem eu estar escrevendo direto para o repositório remoto principal.